E aí, reinantes, façam uma boa tarde de minutos de conhecimentos. Vamos dar início aqui à nossa decolagem rumo ao bilhão. Aproveitar que esse vento está favorável e vamos embora decolar. Então, para a gente decolar, tem que botar a manete lá na frente e dar potência total. Gastar 80% do combustível nessa decolagem. Depois o voo é reto e nivelado e a descida é em motor desligado. Talvez eu venha utilizar muita palavra relacionada, fazendo um paralelo à aviação, porque eu sou oriundo de 28 anos da aviação. E em algum momento você tem que optar. Eu fiz a minha opção. Sua decisão define o seu destino. Mas eu quero deixar para vocês uma super reflexão de hoje. É o seguinte: o que você tem no bolso depende do que você tem na mente. Muito cuidado. Vamos à introdução do Código do Milhão. Você pegou esse código? Então olha só. A introdução a gente começa da seguinte forma: uma única árvore frutífera que pode se limitar é você. Só depende de você ter a vida que merece. Só você. E muitas crenças foram colocadas na sua mente, através das suas experiências, percepções de vida e criação que recebeu dos seus próprios pais. Então, ou seja, não por mal, mas os pais nos limitam. Você já ouviu falar em beber leite com manga da dor de barriga? Pois é, né? É uma limitação. A escola te leva a muita limitação. E muitas igrejas também, sem gerar polêmicas, te levam a limitações, muitas também. Então essa crença que te limita, que te impede de experimentar o novo, o melhor e a abundância. Você só precisa querer e ter atitude para romper essa crença, romper o medo. Entendeu? Pegou esse código? Então, muitas das vezes, você não atravessa um nível, não sobe um degrau por conta do medo, e esse medo vem de uma crença limitante que foi imposta em experiências passadas. Passando para o código, você sabia que o seu cérebro ele é muito econômico e muito preguiçoso? Então, ou seja, eu acordo muito cedo para estudar e para treinar. 4h59, já ouviu falar disso? Pois é. Então você tem que acordar e dominar o seu mente, você tem que se governar. Falar para o seu cérebro, acorda e acorda mesmo. Porque se depender dele, ele vai querer ficar deitado lá no cobertor, guardando energia. Mas não, na hora que você levanta, na hora que você vai, você dispara. Uma corrida de 5 km, por exemplo. O primeiro quilômetro, você vai se arrastando. Agora o segundo, o terceiro, o quarto, quando você chega no quinto, você não quer parar. Só que dependendo da sua planilha de treino, você tem que dar uma seguradazinha, né? Então você deve e pode treinar o seu cérebro a se reconectar com novas ações, fazer novas e criar novos hábitos, novas ações e novos hábitos. Isso aí você exercita o seu cérebro a sair da zona de conforto e da preguiça. Para você obter uma vida milionária, antes que todas essas coisas se tornem realidade na prática, você tem que agir. Você precisa lapidar sua mentalidade, tirar toda a sua crença limitante. Ou seja, os seus pensamentos precisam estar alinhados com os resultados de um futuro brilhante que você quer ter. Você tem que ensinar a sua mente, ensinar o seu cérebro, primeiro, a acostumar com essa realidade que você quer, com esse futuro que você quer, para depois ele se tornar ações correspondentes ao que você determinou para o seu cérebro. Tá entendendo? Sim ou não? Escreve para mim se não estiver entendendo, hein? Então, ou seja, os pensamentos de abundâncias, de generosidade e de abundância, os seus pensamentos, a imaginação e a criatividade são como uma base de vida para alguém com a mente milionária. Mente milionária, pensamento de abundância, generosidade e transbordo. O transbordo o que é? Você aprende uma coisa e não guarda para si.
você transborda aquilo que aprendeu, pois é ensinando que se aprende. Vou te explicar melhor. Você sabe qual é a diferença entre alguém que não sabe ler e alguém que já leu mais de 40 livros e não ensinou ninguém o que aprendeu nesses livros? Sim ou não? Pasmem. Não existe diferença nenhuma entre os dois, porque quem não sabe ler não tem o conhecimento. E quem sabe ler, ele leu 40 livros, mas não ensinou ninguém nada que ele aprendeu nesses 40 livros, ele ficou retido todo o conhecimento, então é como se ele não soubesse nada. Captou esse código? Aprendeu alguma coisa? Ensine, que você vai aprender mais ainda, e você vai ensinar o seu cérebro também. Olha, aprenda uma coisa, na matemática existe 4 símbolos. Então você tem a subtração, você tem a soma, você tem a divisão e você tem a multiplicação. Foque nesse código X, multiplique talentos, multiplique rendas. Você precisa aprender sobre o código X, é o único código que multiplica. É o princípio, como eu disse, da multiplicação. Então, ou seja, a multiplicação é o próspero, aquele que vive crescendo. Para prosperar, você precisa dele, da multiplicação, do código X, pois precisa de progressão, precisa de juros compostos, você precisa da multiplicação. Quando você aplica o seu dinheiro, você quer que ele se multiplique. Quando você aplica a inteligência, a sabedoria, é interessante que você multiplique também, e multiplique talentos. Então a multiplicação, ela vem disso. Poupar não é o suficiente, porque você precisa de explosão, de alavancagem. Só o sinal da matemática te dá, que é o sinal da multiplicação. O X multiplicador é o sinal que faz você ficar milionário ou bilionário. Esse é o sinal da multiplicação, é o código do milhão e do bilhão. Não adianta você ficar aprendendo sem praticar. A prática faz o milagre da multiplicação em sua vida. Quando você aprende algo, é necessário ativar o modo ação para fazer o que aprendeu. Então, ou seja, vamos voltar para a aviação. O que eu tenho para vocês? Na aviação, para cada hora de teoria, você tem que ter 20 horas de prática. Senão, você não aprende. Então, vamos fazer isso? Cada hora que você tem de experiência teórica, passe 20 horas de experiência prática. E é assim que nós vamos ficar com o nosso primeiro encontro. Gostou? Dê o like. Gostou? Compartilhe. E escreva para mim qual o código que você pegou nesse nosso primeiro encontro. Vamos embora. Então, tamo junto. Até depois do fim.